Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 91, Evolução. Ao meio-dia, Naoki convidou Max para almoçar no rancho. Eles estenderam uma toalha de mesa xadrez rosa sobre a grama, e nela colocaram uma variedade de comidas. Havia sanduíches, leite, ovos cozidos no vapor e linguiças defumadas, tudo pronto para ser apreciado. Os dois se sentaram com um grupo de Pokémon reunidos ao redor e, enquanto comiam, Naoki começou a perguntar a Max sobre outras cidades e a Academia Naranja. Max compartilhou com entusiasmo o que sabia. A Academia Naranja é uma escola muito antiga, famosa no mundo todo. Dizem que foi fundada há 800 anos. O campus é sempre animado. Como não há limite de idade para admissão, você encontra alunos de todas as idades, de crianças a idosos, e até treinadores de outras regiões. Além de aulas com Pokémon, os alunos também podem aprender sobre a história da região de Paldea e diversas lendas antigas. Essas lendas atraíram muitas pessoas ansiosas para desvendá-las. Naoki ficou interessado. Que tipo de lendas? Max ficou um pouco surpreso com a curiosidade de Naoki. Senhor Naoki, o senhor está realmente interessado nessas lendas? Naoki sorriu, com os olhos brilhando de entusiasmo. A busca por lendas é o romance de um homem. Max hesitou por um momento, depois admitiu. Na verdade, não sei muita coisa. Mas sei sobre a lenda do tesouro na cratera Paldea e a lenda dos tesouros da ruína. Ele continuou. Disse que durante o Império Paldeano, há cerca de 2000 anos, o imperador ouviu falar de um tesouro misterioso escondido no fundo da cratera Paldea. Para encontrá-lo, ele enviou muitas expedições à cratera. Mas o terreno dentro da cratera é incrivelmente complexo, e há muitos rumores bizarros sobre ele. Ninguém jamais chegou às profundezas. Mesmo assim, inúmeros aventureiros se reuniram lá, movidos pelas histórias de tesouros. Esse entusiasmo durou quase 1000 anos, e esse período mais tarde ficou conhecido como a Era da Exploração. Os tesouros enterrados nas profundezas da cratera Paldea, pensou Naoki intrigado. Ele sabia que havia muitos mistérios ocultos ali, e que provavelmente estavam conectados ao misterioso Pokémon conhecido como Terapagos. Naoki assentiu e então perguntou, e os tesouros da ruína? Max explicou. Essa lenda também vem da era do Império Paldeano. Naquela época, um comerciante de uma terra distante trouxe 4 tesouros ao rei. Um vaso, uma espada, uma tábua e um conjunto de contas. O rei ficou encantado e ofereceu um grande banquete, convidando todos os seus ministros para celebrar no palácio. Mas naquela mesma noite, os 4 tesouros se transformaram repentinamente em Pokémon e começaram a causar estragos, destruindo toda a cidade real. Dizem que as verdadeiras formas desses tesouros eram Pokémon que viajaram por eras, absorvendo muitos desejos e maldições. Quando foram entregues ao rei, sua ganância os despertou. Por fim, o rei pediu a ajuda de um poderoso treinador Pokémon, que conseguiu subjugar os 4 Pokémon e selá-los em 4 santuários ancestrais, cada um com 8 estacas. Reza a lenda que somente alguém com coração e mente puros pode romper os selos e permitir que os 4 Pokémon ruinosos ressurjam no mundo. Naoki assentiu, pensativo. A história que Max compartilhou lhe era familiar, confirmando muito do que ele já sabia. O recipiente, a espada, a placa e as contas correspondem, cada um, a 4 Pokémon da região de Paldea. O cervo vaso ancestral, o leopardo espada ancestral, o caracol placa ancestral e o peixe jardim ancestral. Esses Pokémon detinham um status na região semelhante aos lendários de segundo nível encontrados em outras regiões. Mas, diferentemente de Zapdos, Articuno e Moltres, esses 4 Pokémon eram prenúncios de desastre. O caracol da tábua ancião, em particular, era capaz de drenar a força vital de plantas e árvores, deixando tudo ao seu redor desolado em um instante. Se tal criatura aparecesse em seu rancho, seria a ruína. Que pena, refletiu Naoki. Ele havia inicialmente cogitado a ideia de fazer Koraidon sequestrar alguns Pokémon lendários, especialmente o leopardo da espada ancestral, que lembrava o majestoso leopardo das neves. Com suas habilidades de tipo gelo e pelagem espessa, seria o companheiro perfeito, proporcionando calor e uma brisa fresca, um ar-condicionado vivo e pulsante da marca Leopardo da espada antiga para o verão. Mas agora, essa ideia parecia inviável. Depois de terminar sua história, Max olhou para o Dragonite próximo e não pôde deixar de perguntar. Senhor Naoki, você deve ter sido um ótimo treinador antes, certo? O quê? Naoki piscou, ligeiramente surpreso com a pergunta. Ele balançou a cabeça rapidamente, sorrindo modestamente. Não, sou apenas um fazendeiro. Mas o rosto de Max demonstrava clara descrença. Como pode ser isso? Pensou Max. Como alguém que não é treinador pode capturar tantos Pokémon? Sem mencionar que Dragonite e Koraidon por si só, não são Pokémon que qualquer um poderia controlar. Se Naoki não fosse um treinador forte, como ele poderia ter conquistado a lealdade deles? Naoki só conseguiu manter um sorriso educado, não querendo se aprofundar nos detalhes do seu passado. Nesse momento, um movimento repentino na grama chamou a atenção de Max. Como Naoki estava de costas, não percebeu de imediato. Mas os olhos de Max se arregalaram em choque e descrença com o que viu. Percebendo a reação de Max, Naoki ficou preocupado. O que houve? Max apontou para o campo com uma expressão vazia. O que está acontecendo? Naoki se virou e viu 3 Sidos, para ser mais exato, dançando na grama verde. Mas havia algo em comum. Naoki. Max exclamou. Eles estão brilhando. Naoki. Por um momento Naoki não sabia o que dizer. Os Sidos já deveriam ter liberado a energia do dia. Então por que estão fazendo isso? Após um momento de reflexão, Naoki decidiu investigar. Levantou-se e foi até o cercado para verificar a situação. Quando Naoki viu o comedouro vazio, o pensamento, como esperado, imediatamente veio à sua mente.
Os bolinhos de grama foram devorados mais uma vez. Então é isso. A energia que eles gastaram esta manhã já foi reposta. Esses 3 glutões. Naoki cerrou os dentes, já decidindo que precisaria controlar a quantidade de bolinhos de grama que seu Sido comeria no futuro. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma onda incrivelmente poderosa de energia do tipo grama irrompeu repentinamente dos 3 Sidos à sua frente. Baia. Sob os olhares confusos do Sido, uma luz ofuscante irrompeu repentinamente de seus corpos. A energia que vinha se acumulando ao longo de vários meses foi finalmente liberada naquele momento. Zumbido. Com um zumbido baixo, a energia do tipo grama espalhou-se rapidamente em todas as direções, movendo-se rápido demais para ser acompanhada a olho nu. Ondas de energia percorreram o ar e, em segundos, todo o rancho foi envolvido pela luz brilhante. No meio da luz, os corpos do Sido começaram a mudar rapidamente. Seus corpos ficaram maiores, os chifres em suas cabeças se estenderam e se curvaram graciosamente, a grama em suas costas ficou exuberante e vibrante. E seus olhos antes fofos agora brilhavam com determinação e força. Os olhos de Naoki estavam grudados em seu Sido em evolução, absorvendo cada detalhe da transformação. Max, parado ali perto, observava o estranho fenômeno que se desenrolava acima de sua cabeça, observando a luz verde flutuar no ar. Então, olhou para os 3 Sidos, agora envoltos pela luz, e sua expressão se tornou perplexa. Que tipo de poder é esse? Pensou Max com a mente lutando para processar o que via. Será que esse é mesmo o Sido de que me lembro? Por que eles parecem diferentes? Naquele momento, Max sentiu toda a sua visão de mundo se despedaçar. Capítulo 92, Reino da Grama. Usando Dragonite para regar as plantas, montando em Pokémon misteriosos que nem sequer estão registrados na Pokédex e agora vendo esses 3 Sidos inacreditáveis. Que lugar é esse? Pensou Max perplexo. Não tem como Naoki ser apenas um fazendeiro comum. Depois de um momento, a luz desapareceu. 3 Gogoats maiores estavam diante deles. Sua onda de energia anterior havia desaparecido, fazendo com que não parecessem diferentes de Gogoats comuns. Mas Naoki sabia que não. A energia não havia desaparecido. Ela simplesmente retornará aos corpos dos Gogoat, pronta para ser usada quando quisessem. Pensando nisso, Naoki deu um passo à frente e examinou cuidadosamente seu Gogoat. Você se sente desconfortável em algum lugar? Perguntou gentilmente. Os 3 Gogoat gradualmente se ajustaram às suas novas formas, sentindo seus corpos antes de cada um balançar a cabeça levemente. Que bom. Vamos lá, divirtam-se. Naoki suspirou aliviado e acenou para que se afastassem. O Gogoat trotou alegremente para longe. Ele retornou ao acampamento e sentou-se, ainda pensando por que seu Sido havia repentinamente liberado uma explosão tão dramática de energia do tipo grama. Senhor Naoki? Max chamou hesitante. O que foi? Respondeu Naoki, fingindo não saber o que Max ia perguntar. Max hesitou e então perguntou cautelosamente. Aqueles 3 Sido também foram criados por você? Naoki sorriu educadamente e respondeu modestamente. É tudo graças aos próprios esforços deles. Tudo graças a eles que comeram aqueles bolinhos de grama como se suas vidas dependessem disso, pensou Naoki com um pequeno sorriso. Tão assustador, pensou Max com a mente a mil. A intensidade da energia liberada por aqueles 3 Gogoats agora era comparável ao poder da Elite 4 na região de Paldea. Se Naoki consegue treinar Sido até esse nível, que tipo de poder os outros Pokémon deste rancho têm? Max se perguntou. Inconscientemente Max olhou para o aparentemente inocente Dragonite sentado na grama, mastigando alegremente sua comida, e depois para os outros Pokémon, como Butterfree que pareciam tão comuns quanto ele. Eles são iguais, pensou ele, tentando entender. Mas como os Pokémon não estavam mostrando sua verdadeira força, Max não tinha como descobrir. Naquela tarde, Max decidiu que era hora de ir para a próxima cidade, então não ficou muito tempo. Enquanto se preparava para sair, ele se despediu de Naoki. Naoki e Koraidon ficaram em frente ao rancho para se despedir dele. Boa viagem, Naoki gritou com um aceno. Bem, desejo-lhe boa sorte com o seu trabalho também, disse Max, jogando a mochila no ombro. O Fuecoco empoleirado em seu ombro soltou um grito alegre, e a Pokébola contendo seu Fletching recém-capturado foi guardada em segurança em seu bolso. Os dois se despediram e Max se virou para continuar sua jornada com o Pokémon que acabará de capturar ao seu lado. Naoki observou-o partir antes de retornar ao rancho, pronto para retomar seu trabalho como fazendeiro. Embora a maior parte do trabalho diário no rancho já estivesse concluída, Naoki não descansou. Em vez disso, procurou os 3 Gogoats recém-evoluídos, ansioso para observar as mudanças neles. Primeiro, ele se concentrou em suas personalidades. Antes de evoluir, o Sido tinha um comportamento fofo e tranquilo, muitas vezes descansando na grama, mastigando preguiçosamente folhas de grama. Mesmo depois de evoluir para Gogoat, esse hábito não mudou muito. A única diferença perceptível era que eles não emitiam mais aquele brilho estranho ao comer bolinhos de grama. É provável que a evolução tenha aumentado significativamente a capacidade energética do Gogoat, refletiu Naoki, lembrando-se de uma teoria que a senhorita Joy certa vez compartilhou com ele. Ela havia explicado que a evolução de um Pokémon é um salto gigantesco em sua fase da vida, construída sobre a base que ele tinha antes de evoluir. Quanto mais forte essa base, mais poderoso o Pokémon se torna após a evolução. O brilho no Sido antes provavelmente se devia ao fato de ele ter atingido o limite de sua capacidade energética. Então, houve alguma outra mudança? Perguntou Naoki. Com isso em mente, Naoki chamou os 3 Gogoat e pediu que demonstrassem os movimentos que haviam dominado. O Gogoat respondeu movendo-se com força e agilidade renovadas.
Eles exibiram uma série de movimentos do tipo grama, chicote de vinha, semente sanguessuga, folha navalha, semente de preocupação, síntese, sanguessuga de chifre, lâmina de folha e seu movimento mais proficiente, terreno gramado. Ondas de energia verde emanavam do Gogoat, espalhando-se por todo o rancho. O chão sob seus cascos parecia ganhar vida, como se milhares de folhas de grama balançassem suavemente ao vento. O alcance do terreno gramado se expandiu cada vez mais, e com o esforço combinado dos 3 Gogoat, ele acabou cobrindo a maior parte do pasto. Naoki não conseguiu evitar ficar boquiaberto ao ver aquilo. Isso é incrível. Em vez de chamá-lo apenas de terreno gramado, Naoki sentiu que um termo mais apropriado seria reino gramado. Sim, é isso mesmo, o reino da grama, ele pensou, impressionado. Com a habilidade pele de grama aprimorando suas defesas e sua absorção de energia do tipo grama no auge, Naoki tinha certeza de que além de Koraidon, nenhum outro Pokémon no rancho poderia rivalizar com esses 3 Gogoat. A mente de Naoki acelerou ao imaginar o potencial de seu recém-evoluído Gogoat em uma batalha de 3x3. Seu desempenho seria nada menos que extraordinário. Com sua habilidade, o Gogoat não sofreria dano de ataques do tipo planta. Em vez disso, seu poder de ataque aumentaria. Naoki podia ver claramente. Eles começariam ativando o terreno gramado, aumentando o poder dos ataques do tipo planta. Em seguida, os outros 2 Gogoat usariam ataques do tipo planta em seu companheiro, não para machucá-lo, mas para amplificar ainda mais seu poder de ataque. O terreno gramado aumentaria ainda mais a força desses movimentos. Com seus ataques maximizados, o Gogoat poderia finalizar seus oponentes com um poderoso movimento do tipo planta, como lâmina de folha ou, em sua mente, um poderoso movimento de espada sagrada. Naoki quase conseguia ver um Gogoat segurando uma folha brilhante parecida com uma espada na boca, desferindo um golpe decisivo e devastador em seu oponente. Mas antes que seus pensamentos se descontrolassem, Naoki gritou: "Ok, vamos parar por aqui." O Gogoat interrompeu sua demonstração, emitindo sons amigáveis e satisfeitos. "Baia." Naoki sorriu, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça deles. "Vão lá, vão brincar." O Gogoat saiu trotando alegremente, caminhando tranquilamente pela grama, mastigando as folhas frescas. Observando-os, Naoki respirou fundo e satisfeito. Eles cresceram tanto, pensou com um toque de orgulho. Meus lindos cidos amadureceram e sabem se virar sozinhos. O que o agradou ainda mais foi que, além do aumento de força após a evolução, as Gogoat agora também produziam mais leite. Seu ciclo de ordem havia mudado de uma vez a cada 2 dias para uma vez por dia, o que significava que a fazenda podia produzir ainda mais leite Gogoat diariamente, aumentando sua lucratividade. A única coisa que não mudou foi a necessidade de queimar o excesso de energia dançando. Mais tarde naquela noite, Zack chegou para recolher as mercadorias. Ele olhou para os baldes cheios de leite, com uma expressão de surpresa no rosto. "Vocês já estão criando Miltank?" Naoki riu baixinho. "Não exatamente, mas eu construí a casa Pokémon recentemente." Comparado ao Cido, o Miltank proporciona uma renda mais estável. Zack concordou com a cabeça. É verdade. Ele começou a testar a qualidade do leite, seguindo o procedimento habitual. Mas assim que recebeu os resultados, seus olhos se arregalaram em choque. "A qualidade é tão alta!" exclamou Zack. Capítulo 93. Competição de gado e ovelha da primavera. Após uma série de testes e avaliações, Zack finalmente ofereceu o alto preço de 600 Pokédólares pelo leite Momo. Naoki ficou bastante satisfeito ao pegar o maço de dinheiro que Zack lhe entregou. Com os bens coletados, Zack dirigiu o caminhão para longe do rancho. Naoki olhou para o pôr do sol e o céu escuro à distância, alongando-se para relaxar os músculos. Está ficando tarde, pensou ele. Hora de preparar o jantar para todos. À medida que o céu escurecia, os pássaros cansados retornavam aos seus ninhos, e o rancho, banhado pelo brilho suave do pôr do sol, exalava uma atmosfera pacífica e tranquila. Depois de deixar o rancho Naoki, Max correu em direção à cidade. Naquela noite, ele planejava descansar no centro Pokémon. Uma vez lá, ele usou o videofone para entrar em contato com seu professor e relatar seus encontros do dia. Assim que a videochamada foi concluída, uma jovem de óculos, pele escura e longos cabelos roxos apareceu na tela. Era a professora Highforte, professora de História na Academia Naranja, responsável por orientar os calouros deste ano. "Boa noite, professora Highforte." Max a cumprimentou com um largo sorriso. A professora Highforte ajustou os óculos e olhou para o jovem na tela, notando o fuecoco e o flete empoleirados em seus ombros. "Parece que você deu seus primeiros passos como treinador com sucesso. Parabéns, Max." Max coçou a nuca, sentindo-se um pouco envergonhado, e então contou a história de como ele perseguiu e domesticou Fletching mais cedo naquele dia. Quando terminou, ele hesitou antes de perguntar. Professor Highforte, você já viu um cido brilhante?" Highforte ergueu uma sobrancelha. "Um cido brilhante?" Max assentiu e continuou. "Conheci uma pessoa muito misteriosa hoje que me ajudou a domar o Fletching. Ele é um fazendeiro que cria muitos." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, muitos Pokémon incomuns. Agora Highforte ficou intrigado. "Ah?" Max explicou. "Um cido que brilha em verde, um Dragonite que usa chuva para regar plantações e um Pokémon que eu nunca vi antes, nem mesmo na Pokédex." Ele relatou cuidadosamente tudo o que aconteceu no rancho. A princípio, Highforte pareceu um pouco desanimado. Alguns Pokémon emitem luz quando evoluem, o que significa que seu treinador os elevou ao auge. E embora a Dragonite seja rara, não é inédito usá-la para ajudar a regar plantações. Mas quando Max descreveu o Pokémon que nunca tinha visto antes, o interesse de Highforte aumentou. Um Pokémon que lembra um lagarto motociclista com corpo vermelho e constituição forte. "Tem certeza de que o viu claramente?" Max respondeu rapidamente. "Eu juro que não estava vendo coisas." A curiosidade de Highforte aumentou. "Parece que você encontrou algo muito intrigante."
A descrição a lembrou de um Pokémon antigo, possivelmente um Koraidon, registrado em antigas notas de exploração, conhecido por seu imenso poder. No entanto, Rayfort estava indecisa. Após um momento de reflexão, ela disse, de repente lembrei-me de algo. Vamos parar a conversa por aqui por hoje, preciso pesquisar algumas informações. Max assentiu ansiosamente. Ah, tá. Rayfort deixou de lado sua pesquisa atual sobre os 4 tesouros da ruína e se levantou, preparando-se para ir até a biblioteca da academia para investigar mais. Ali, na biblioteca da academia, havia uma grande coleção de livros antigos, incluindo o livro de Vermilion, escrito pelo antigo explorador. Rayfort sabia que precisaria consultar este tomo para encontrar as respostas que buscava. Senhor Naoki tem uma carta para o senhor. Era de manhã cedo, e Naoki estava na casa Pokémon, instruindo Milton sobre como usar a máquina de ordem automática. De repente, ele ouviu a voz familiar do carteiro, Ivan Alvin, chamando do lado de fora. Naoki interrompeu seu trabalho com Milton e saiu da casa Pokémon para encontrar Ivan, que lhe entregou uma carta. O rosto de Ivan estava iluminado por um sorriso radiante. Esta é do prefeito Thomas. Prefeito Thomas, repetiu Naoki, curioso enquanto abria o envelope. A carta dizia, para Naoki, como você está ultimamente? Está tudo indo bem no rancho? O Zack me contou que você começou a criar Milton, o que é uma surpresa. Seu avô ficaria muito orgulhoso de saber o quanto você está se esforçando para manter o rancho prosperando. A propósito, tenho certeza de que seu rancho tem um bom número de Pokémon do tipo gado e ovelha, certo? Em poucos dias, a cidade sediará a competição de julgamento de gado e ovelha da primavera. Todas as fazendas vizinhas participarão, trazendo os Pokémon do tipo gado e ovelha que criaram para serem julgados. Os criadores de Pokémon da cidade atuarão como juízes, avaliando a pelagem, a saúde e o bem-estar geral dos Pokémon para determinar qual Pokémon será mais bem cuidado. A cidade preparou um presente misterioso para o rancho que ficar em primeiro lugar. Se você estiver pronto para participar, venha à praça de comemorações da cidade às 9 horas do dia 24 de fevereiro. Aguardo sua presença lá. Prefeito Thomas. Competição de julgamento de gado e ovelha da primavera, murmurou Naoki com uma centelha de interesse brilhando em seus olhos. Ivan, que estava por perto, parecia saber do evento. Inclinou-se com um sorriso. Senhor Naoki, o senhor vai participar? É, os Cido evoluíram. Sim, eles evoluíram há poucos dias, respondeu Naoki com um sorriso. Você já participou dessas competições? Ivan assentiu com entusiasmo. Claro, quase todo mundo na cidade participa. Ano passado, a vencedora foi a Mareep de Rancho Verde Claro. Ouvi dizer que a competição deste ano será ainda mais acirrada. Então, você vai participar? Naoki olhou para seus 3 preguiçosos Gogoats, relembrando a incrível cena da evolução deles poucos dias antes. Tossiu levemente e disse, provavelmente. Ótimo. Vou torcer por você, e tenho certeza que o resto da cidade também, disse Ivan, abrindo um sorriso radiante. Depois de entregar a carta, Ivan se virou para ir embora, mas Naoki o interrompeu com uma pergunta. Ainda estou me familiarizando com a região. Além da competição de gado e ovelhas, há algum outro festival na cidade? Festivais são tantos, respondeu Ivan com entusiasmo evidente. A corrida de cavalos da primavera no final de março é um grande evento. Todos montam seus próprios Pokémon cavalos, como Rapidas, Zabstrika e Muisdale para competir. Treinadores que passam pela cidade também são bem-vindos. Há também shows de fogos de artifício e competições de pesca no verão, dias de colheita e festivais gastronômicos no outono. E celebrações de ação de graças e véspera de ano novo no inverno. São festivais animados onde as pessoas e os Pokémon da cidade se reúnem para celebrar juntos. Naoki ouviu com interesse, imaginando a vibrante vida comunitária que cada festival traria. Capítulo 94. Penzinhos de mel. Tantos festivais, parece realmente emocionante. O coração de Naoki se encheu de entusiasmo enquanto Ivan descrevia a vibrante vida festiva da cidade. Ivan olhou ao redor e então comentou, parece que você ainda não tem um Pokémon cavalo. Sem um, você não poderá participar do evento de corrida de cavalos. Naoki fez uma pausa. Ele não poderia simplesmente conjurar um Pokémon cavalo do nada. Pokémon do tipo cavalo eram raros e não eram comumente encontrados pela cidade. Pokémon como Rapidas de Zebstrika vagavam pelas vastas pradarias abertas, longe do terreno da cidade. O robusto Mudsdale vivia no sopé das colinas, e era improvável que ele encontrasse um naquele ambiente. Quanto aos outros Pokémon cavalos, apenas o Sectrier e o Glastrier da região de Galar me vieram à mente, mas dificilmente seriam opções. Naoki não poderia exatamente cavalgar Koraidon até Galar para desafiar o Calyrex por um Pokémon. Ivan também pareceu perceber a situação e deu um sorriso tímido. Se você não tiver um cavalo, podemos assistir a corrida juntos da arquibancada. Naoki deu de ombros. Veremos quando chegar a hora. Quem sabe? Talvez ele tivesse sorte e encontrasse um Pokémon cavalo nas colinas próximas. Sim. Ivan assentiu e, lembrando-se de que tinha mais trabalho a fazer, despediu-se de Naoki e saiu do rancho. Enquanto a figura de Ivan desaparecia na distância, Naoki se viu imerso em pensamentos. Hoje era 21 de fevereiro, o que significava que faltavam apenas alguns dias para a competição de julgamento de gado e ovelha da primavera. Os únicos Pokémon de gado e ovelha do rancho eram seu Gogoat e o recém-criado Miltank. O Miltank recém-chegado não estava no rancho há tempo suficiente para que sua pelagem desenvolvesse um brilho saudável e brilhante. Com isso em mente, Naoki foi até o curral para verificar os 3 Gogoat, que estavam descansando no chão. Em comparação, a pelagem do Gogoat estava em excelentes condições.
Seus longos períodos de pastejo tranquilo e nutrição rica resultaram em um estado mental forte e saudável, além de uma pelagem impecavelmente cuidada. A lã era macia, suave e quase aveludada ao toque. Esses caras são definitivamente os melhores candidatos para a competição, pensou Naoki sorrindo. Com um aceno confiante, Naoki tomou sua decisão. Tudo bem, está decidido, vocês três vão representar o rancho. Tenham um bom desempenho e levem o primeiro lugar para mim. O Gogoat piscou, confuso. Baia. Mas Naoki já estava indo embora em direção ao celeiro para dar uma olhada em Milton. O rancho ficou ainda mais animado com a chegada de 3 grandes Miltons. 2 deles foram trazidos da cidade por Naoki mais tarde, proporcionando companhia ao Milton original e aliviando sua solidão. Esses 3 Miltons forneciam uma quantidade substancial de leite Momo todos os dias. Somado ao leite Gogoat de seu Gogoat e ao sal grosso de seu Nakli, a renda diária do rancho havia se tornado bastante substancial. Naoki tinha grandes planos para o dinheiro que ganhava. Ele queria instalar ar-condicionado em sua casa, no galinheiro, na casa Pokémon e na casa de Sal. Assim, quando o verão escaldante chegasse, ele e seus Pokémon poderiam relaxar no ar fresco, comendo melancia e aproveitando os confortos da vida moderna. Os Milton também não precisariam sofrer com o calor. Eles poderiam ficar confortavelmente em seus ninhos, comendo ração sem se preocupar. Com a crise econômica do rancho temporariamente resolvida, Naoki se viu com mais tempo disponível, que ele usou para explorar novas criações culinárias. Naquela tarde, ele fez uma viagem à cidade e voltou com uma grande quantidade de novos ingredientes e utensílios de cozinha, incluindo um forno e frigideiras. Ansioso para mostrar suas habilidades culinárias, hoje ele planejou criar um novo prato usando o forno. Na cozinha, Naoki preparou todos os utensílios e ingredientes necessários: um batedor de ovos, o forno, ovos, farinha com alto teor de glúten, açúcar, leite, manteiga e mel. Os ovos eram frescos de suas próprias galinhas, o leite era produzido por seu Milton e o mel era coletado por seu diligente Konbei. Tudo estava pronto e Naoki começou a trabalhar. Nesse momento, Alcremie veio saltitando, com os olhos brilhando de curiosidade. Alcremie gritou alegremente. Você quer ajudar? Naoki perguntou, sorrindo para o Pokémon ansioso. Alcremie. Alcremie assentiu entusiasmado, seu amor por fazer sobremesas era evidente. Tudo bem, vamos fazer isso juntos. Naoki concordou com um sorriso. Ele estava prestes a começar a fazer a base do bolo e com a ajuda de Alcremie e adicionando um pouco de chantilly fresco de seu Alcremie, ele estava confiante de que conseguiriam preparar um delicioso bolo de creme de caramelo. Mas antes de passar para o bolo de creme de caramelo, Naoki se concentrou na sobremesa que havia planejado fazer originalmente. Ele misturou cuidadosamente farinha com alto teor de glúten, ovos, leite e açúcar até que os ingredientes estivessem homogêneos. Em seguida, adicionou fermento à mistura e amassou até formar uma massa lisa. Cobrindo a massa com filme plástico, ele a deixou descansar por 30 minutos. Depois que a massa descansou, Naoki a retirou e colocou na superfície de trabalho, alternando para o modo de sovar. À medida que trabalhava a massa, ele gradualmente incorporava manteiga amolecida, garantindo que a textura ficasse perfeita. Depois que a massa ficou pronta, ele a moldou em pequenos pãezinhos, espalhou uma camada de recheio doce sobre cada um e os colocou no forno para assar. Logo, com um dia insatisfatório, fileiras organizadas de pãezinhos de mel saíram do forno. Assim que a porta do forno foi aberta, um rico aroma de leite e mel percorreu a cozinha, fazendo Naoki salivar. Os pãezinhos de mel tinham uma crosta dourada e crocante, mas o verdadeiro deleite estava dentro, macio, fofo e com uma textura macia que derretia na boca, com cada mordida explodindo com a doçura do mel. Sim, perfeito! Naoki exclamou, satisfeito com o resultado. Ele entregou um dos pãezinhos para Alcremie, que o aceitou com entusiasmo e um alegre miei. Então, ele mesmo mordeu um, saboreando o sabor delicioso. Enquanto saboreava a guloseima, Naoki decidiu verificar as informações do pão. Pão de mel, a menos, este pão é feito com ingredientes como mel doce e leite Momo. O aroma rico do mel também atrairá a atenção de alguns Pokémon urso. Efeito: explosão de urso. Após comer, o Pokémon urso entrará em um estado de inspiração. Nesse estado, sua capacidade de compreensão é aprimorada. Este efeito é limitado a Pokémon urso. Efeito adicional: aumenta muito a favorabilidade do Pokémon urso. Avaliação: um pãozinho delicioso com uma camada espessa de doçura, combinando perfeitamente os sabores de mel, ovos, farinha e leite. É um tipo de pão muito bom. Nada mal, pensou Naoki, impressionado com os efeitos do pão. Ele imediatamente pensou em um Pokémon urso em particular que conhecia, o pequeno e travesso Teddiursa, que costumava visitar o rancho. A lembrança do filhote o fez sorrir, mas então sua expressão ficou mais séria. Pensando bem, percebeu Naoki, não vejo Teddiursa há vários dias. Já fazia quase 5 dias que o ursinho não visitava o rancho. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Naoki se perguntou, preocupado. Ele saiu da cozinha e ficou parado sob o beiral do telhado, olhando para a montanha atrás do rancho. Não muito longe dali, Butterfree estava ocupado coletando néctar. Lembrando-se de como Butterfree costumava voar pelo pasto, Naoki o chamou. Butterfree, você viu Teddiursa nos últimos dias? Ele veio para o rancho? Butterfree balançou a cabeça levemente. Não tinha visto o ursinho. Tudo bem, murmurou Naoki, sua preocupação crescendo. Inúmeras possibilidades passaram por sua mente. Será que Teddiursa foi capturado por um treinador que passava? Caiu de um penhasco e não consegue se levantar? Ou talvez esteja em perigo. Os pensamentos de Naoki giravam em torno da preocupação enquanto ele tentava descobrir o que poderia ter acontecido com o ursinho. Capítulo 95. Presente de aniversário.
Comparado às outras possibilidades mais angustiantes, Naoki preferiria o primeiro cenário, que Teddiursa tivesse sido capturado por um treinador que passava. Pelo menos assim, o ursinho estaria seguro, sem precisar se preocupar com fome ou doenças. Espero que esteja são e salvo, murmurou Naoki, com o coração cheio de genuína preocupação pelo Pokémon. Ele balançou a cabeça, decidindo deixar o assunto de lado por enquanto, e voltou para casa. Quando ele estava prestes a retomar o trabalho, Koraidon, Dragonite e Ciclizar foram atraídos para a cozinha pelo aroma de dar água na boca dos pãezinhos de mel. Naoki, sorrindo para seus rostos ansiosos, compartilhou o pão recém-assado com eles. Os 3 Pokémon imediatamente sentaram-se no chão e começaram a saborear o pão. Koraidon e Ciclizar se endireitaram, sentando-se ao lado de Dragonite no chão de madeira. Entre eles, havia uma cesta de piquenique coberta com uma toalha listrada e repleta de pãezinhos perfumados. A forma como os 3 Pokémon comiam era surpreendentemente semelhante à dos humanos. Cada um pegava um pãozinho com as patas, jogava-o na boca e mastigava alegremente antes de engolir. Ao vê-los comer, Naoki não pôde deixar de sentir como se estivesse criando 3 bebês enormes e adoráveis. Eles são todos tão fofos, pensou com carinho. Aproveite. Naoki encorajou, virando-se para continuar fazendo sobremesas com Alcremie. Com a ajuda entusiasmada de Alcremie, eles logo criaram um bolo de creme doce e delicioso. Naoki adicionou algumas frutas frescas cortadas para decoração e até usou utensílios para criar alguns desenhos de renda rústicos, mas charmosos, no bolo. Quando tudo terminou, a informação sobre o bolo de creme surgiu em sua mente. A bolo de aniversário. Este bolo é feito de creme rico e massa de bolo finamente assada, decorado com frutas para transmitir uma sensação de celebração. Efeito culinário. Presente de aniversário. Se você der este bolo a um Pokémon no aniversário dele, ele receberá uma bênção que pode aumentar permanentemente um de seus atributos. Pontos de vida, ataque físico, ataque especial, velocidade, defesa física ou defesa especial. Comentário. Dê de presente para Pokémon. Talvez isso lhes traga surpresas inesperadas. Um presente de aniversário? Pensou Naoki, intrigado com o efeito. Ele se perguntou se o aumento de atributos se aplicava ao valor individual ou ao atributo base do Pokémon. Se fosse o primeiro, seria um toque legal, mas se fosse o segundo, seria bastante poderoso. No entanto, considerando que só podia ser usado uma vez por ano, o efeito provavelmente não era tão exagerado, principalmente para alguém como ele, que não era um treinador profissional. Depois de refletir por um momento, Naoki pensou, bem, é melhor que nada. Mas o efeito do bolo o lembrou de algo importante. Com isso em mente, Naoki lavou as mãos, cortou o bolo em várias fatias e as compartilhou com todos os Pokémon. Então, sentou-se à mesa, pegou um pedaço de papel branco e começou a escrever uma carta. Ele percebeu que não tinha registros da maioria dos aniversários dos Pokémon no rancho. Assim como Gogoat, Nacli e Dragonite, muitos dos Pokémon do rancho não entendiam o conceito de anos, meses e dias, o que dificultava a contagem de seus aniversários. Sem saber quando nasceram, era quase impossível comemorar seus dias especiais. Atualmente, o único Pokémon cuja data de nascimento pôde ser rastreada foi Ciclizar. Então, na carta que Naoki escreveu ao prefeito Thomas, ele perguntou principalmente sobre a data de nascimento de Ciclizar e incluiu um número de telefone do rancho no final, para que ele pudesse ser contatado diretamente por telefone. Depois de terminar a carta, Naoki ligou para Ivan, o carteiro da cidade. Cerca de 20 minutos depois, Ivan chegou em um Ciclizar e pegou a carta de Naoki. A taxa de envio era de 200 Pokédólares, o equivalente a meia garrafa de leite Moomo. Não se preocupe, o prefeito Thomas receberá esta carta em breve. Ivan lhe assegurou. De fato, às 17h50, Naoki recebeu uma ligação do prefeito Thomas. Assim que a ligação foi completada, a voz do prefeito Thomas ecoou pelo telefone fixo antiquado. É o Naoki? Recebi sua carta. Não esperava que você tivesse um telefone instalado no seu rancho. Isso certamente facilitará a comunicação no futuro. Como o telefone do prefeito Thomas não era um videofone, Naoki não conseguia ver o que estava acontecendo do outro lado da linha. Ele assentiu e respondeu, sim, sou eu. Boa noite, prefeito Thomas. Boa noite. Após a troca de gentilezas, o prefeito Thomas começou a responder à pergunta da carta. Quanto ao aniversário do Ciclizar, deixe-me pensar. Ele nasceu em 20 de agosto do ano passado. Sim, é essa data. 20 de agosto? Naoki pensou. Isso significa que o Ciclizar tem apenas 6 meses, nem um ano ainda. Ele olhou para Ciclizar, que estava comendo o bolo alegremente, com a boca coberta de creme. Entendido. Muito obrigado, disse Naoki após um breve momento de reflexão. O prefeito Thomas riu com vontade. Haha, não é nada. Continue com o bom trabalho no rancho. O Ciclizar certamente será um grande ajudante para você. Depois de desligar, Naoki pegou uma caneta e escreveu o aniversário de Ciclizar em um lugar de destaque, planejando comemorá-lo com um bolo de aniversário especial quando chegasse a hora. O tempo passou rápido e antes que Naoki percebesse, 24 de fevereiro havia chegado, o dia da competição de julgamento de gado e ovinos da primavera. Às 7 da manhã, enquanto Naoki penteava o pelo de seu Gogoat em preparação para a competição, uma figura muito perdida apareceu de repente no rancho. Naoki ficou surpreso e aliviado ao ver o desgrenhado Teddiursa, com o pelo sujo e emaranhado do que parecia ter sido uma grande aventura. Cursa.
Ted Ursa trotou até ele, esticando sua pequena pata e abrindo sua palma. Naoki olhou para baixo e viu uma pedra azul clara repousando silenciosamente na pata de Ted Ursa. Era uma pedra d'água. Naoki ficou um pouco surpreso com a pedra da água, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu um som gorgolejador vindo do estômago de Ted Ursa. Ted Ursa olhou para sua barriga e então levantou uma pata, soltando um esperançoso ursa-ursa. Havia um brilho de expectativa em seus olhos, e ao pensar no delicioso mel que Naoki frequentemente lhe dava, Ted Ursa não conseguiu evitar engolir sua saliva. Naoki suspirou. Parece que nada mudou, pensou com um sorriso. Ele interrompeu relutantemente os preparativos para a competição, levou Ted Ursa de volta à cabana e tirou um pedaço de pudim da geladeira. Também pegou 2 pãezinhos de mel do armário e os colocou na frente do ursinho faminto. Ted Ursa começou a comer vorazmente, claramente estando com fome há algum tempo. Naoki esperou pacientemente que terminasse. Assim que Ted Ursa se fartou, Naoki perguntou: "Faz tempo que não te vejo. Onde você esteve nesses últimos dias?" "Ursa." Ted Ursa começou, refletindo sobre suas experiências recentes, com uma mistura de excitação e medo em seus olhos. Depois de deixar o rancho naquele dia, Ted Ursa ficou pensando bastante no que Naoki havia dito. Curioso para ver se outros humanos o tratariam com a mesma gentileza que Naoki, Ted Ursa decidiu se aventurar, deixando a montanha familiar para trás em busca de novos pastos. Mas as coisas não saíram como planejado. Por algum engano, Ted Ursa foi parar em uma cidade humana, um lugar cheio de prédios altos e paisagens desconhecidas. O mundo fora das montanhas era vasto, com muitas paisagens que ele nunca tinha visto antes. No entanto, a empolgação não durou muito. Logo após chegar à cidade, Ted Ursa foi atacado pelos Pokémon locais, um grupo de miau e purrões de rua que ganhavam a vida vasculhando latas de lixo. Eles viram Ted Ursa como um intruso e rapidamente o cercaram, atacando por todos os lados. Quando tudo parecia perdido, um Pokémon misterioso que se autodenominava Herói veio resgatar Ted Ursa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Ted Ursa e Herói. O herói mencionado por Ted Ursa podia se transformar na aparência de outros Pokémon à vontade. Este Pokémon misterioso que Ted Ursa nunca tinha visto em sua forma verdadeira, disse a Ted Ursa que estava viajando pelo mundo. O herói era incrivelmente poderoso. Embora Ted Ursa nunca tivesse visto sua verdadeira forma, ele era capaz de dispersar mais de uma dúzia de miaus com um único movimento. Ted Ursa nunca havia encontrado um Pokémon como aquele antes. Sob a proteção do herói, Ted Ursa conseguiu deixar a cidade e retornar às montanhas, refazendo o caminho que se lembrava. Assim que retornou, Ted Ursa correu para o rancho com as pedras que havia recolhido ao longo do caminho, ansioso para trocá-las com Naoki por comida. Ted Ursa tagarelava animadamente, tentando contar a Naoki tudo sobre sua aventura, mas Naoki não conseguia entender uma palavra. Ainda assim, pela expressão de Ted Ursa, ficava claro que sua jornada havia sido emocionante e angustiante. Ted Ursa parecia querer continuar falando, como se houvesse mais alguma coisa para compartilhar. Ao ver isso, Naoki pegou mais alguns pedaços de pudim e pão, colocando-os na frente do ursinho. Ted Ursa piscou surpreso, com os olhos cheios de confusão. "Ursa, por que tem tanta coisa hoje? Só trouxe uma pedra. Vá em frente e coma." Naoki encorajou sem esconder sua preocupação. "Eu estava preocupado com você. Pensei que você pudesse ter sido capturado por outro treinador e que eu nunca mais o veria." Os olhos de Ted Ursa se encheram de lágrimas, comovido pelas palavras de Naoki. "Ursa." Naoki sorriu calorosamente. "Fique à vontade, aproveite a comida. Tenho outras coisas para resolver." Ted Ursa assentiu não por pretensão, mas por genuína gratidão e afeição por Naoki. "Naoki é tão gentil", pensou Ted Ursa. "Ninguém nunca se importou comigo assim antes." Naoki se levantou e saiu da sala, indo para fora para continuar escovando seus 3 Gogoats. Hoje era o dia da competição de julgamento de gado e ovinos da primavera, e ele precisava garantir que a lã dos Gogoats estivesse limpa e bem cuidada antes de levá-los para o evento. O tempo estava lindo, então Alcremie e Somil também estavam lá fora, aproveitando o sol. Dragonite praticava sua dança da chuva perto da terra cultivada, enquanto Coraidon e Ciclizar estavam sentados por perto, observando Naoki pentear cuidadosamente a lã do Gogoat. Dentro da cabana, apenas Ted Ursa permaneceu, lambendo alegremente o mel do pão. Mas, de repente, uma figura apareceu na sala. Se Naoki estivesse lá, ele teria reconhecido o Pokémon instantaneamente. Era o meu. Meu flutuou no ar, observando Ted Ursa enquanto ela saboreava seu pudim. Então, com um clarão de luz, meu desapareceu e, em seu lugar, um Ted Ursa sentou-se em frente ao verdadeiro Ted Ursa. "Ursa!" exclamou Ted Ursa, assustado a princípio, mas depois seus olhos brilharam com o reconhecimento. "É o herói." Lembrando-se de como o herói salvou sua vida, Ted Ursa ansiosamente se ofereceu para compartilhar seu pudim com o Ted Ursa sentado à sua frente. O herói, meu em sua forma Ted Ursa, parecia bastante intrigado com os pudins e pãezinhos à sua frente. Inclinou a cabeça, estudando as guloseimas por um momento antes de pegar um pudim, assim como Ted Ursa fizera antes. Dando uma mordida hesitante, os olhos de Meu se arregalaram de alegria, e ele rapidamente começou a comer o pudim mais rápido, claramente apreciando o sabor. Ao ver isso, Ted Ursa sorriu de felicidade, satisfeito por o herói ter achado o pudim tão delicioso. Depois de alguns instantes, ouviu-se o som de passos se aproximando da porta. Meu pareceu sentir e rapidamente enfiou o último pedaço de pão na boca do animal antes de desaparecer da sala sem deixar rastros. Naoki entrou parando na porta ao notar que Ted Ursa havia terminado de comer. Ficou surpreso, mas não pensou muito nisso. Em vez disso, perguntou: "Estou indo para a cidade para participar de um evento."
Você quer vir comigo? Cursa. Ted Ursa pensou cuidadosamente. No passado, ela poderia ter hesitado ou recusado. Mas, depois das experiências dos últimos dias, Ted Ursa desenvolvera uma curiosidade sobre o mundo além das montanhas. Queria ver mais deste mundo maior, assim como o herói que a salvara das garras do Miau. Então Ted Ursa concordou com a cabeça. Ótimo. Vamos juntos, disse Naoki com um sorriso caloroso. O tempo estava se esgotando, então Naoki rapidamente chamou os 3 Gogoats de volta para suas pokebolas. Ele confiou os cuidados do rancho a Dragonite e Ciclizar, depois pegou Ted Ursa e montou Coraidon até o local do evento, a Praça da Celebração. Quando chegaram, a praça fervilhava de atividade. Muitos moradores e fazendeiros vizinhos já estavam reunidos, enchendo a área com conversas animadas e animação. Fitas e faixas adornavam a entrada da praça, com as palavras competição de julgamento de gado e ovinos da primavera, orgulhosamente exibidas em uma grande faixa no alto. A configuração parecia muito formal, com várias mesas de jurados posicionadas na praça, prontas para o início da competição. A área gramada perto da competição estava cheia de todos os tipos de Pokémon vacas e ovelhas, incluindo Mariep, Volou, Miltank e Flaaf. Cada um orgulhosamente ao lado de seus respectivos fazendeiros, prontos para participar da próxima competição de julgamento. Do outro lado, os moradores da cidade se reuniram para assistir ao evento. Na multidão, Naoki avistou rostos conhecidos, a senhora Dantes, que regularmente pedia leite Gogoat a ele, Zack, Cora e o prefeito Thomas. O carteiro Ivan, de olhar aguçado, notou Naoki e acenou entusiasticamente do outro lado da multidão. Ei, Naoki aqui. Naoki se levantou e foi até eles. Ivan olhou ao redor, expectante, e perguntou, onde estão os Pokémon? Não podemos participar da competição sem eles. Naoki sorriu e pegou as Pokébolas. Aqui estão elas. Pessoal, apareçam. Com flechas de luz branca, os 3 Gogoats apareceram na grama. O prefeito Thomas deu um passo à frente com um sorriso caloroso. A competição está prestes a começar. Vamos levar o Gogoat para a sala de espera. Naoki assentiu e conduziu seus 3 Gogoats em direção à área designada. Boa sorte! Estamos todos torcendo por você. Ivan gritou com a voz cheia de incentivo. A senhora Dantes e seu marido sorriram e acenaram, enquanto a alta Cora também acenou em apoio. Ao ver o apoio das pessoas que conhecera desde que chegará a este mundo, Naoki sentiu uma calorosa sensação de pertencimento. Essa sensação é muito boa, pensou, sorrindo enquanto caminhava em direção à sala de espera com seu Gogoat. Ao chegarem, os outros fazendeiros que já haviam se reunido voltaram sua atenção para Naoki e seus Pokémon. Entre eles estava o Sr. Matsuda, do Rancho 3 Rios, que imediatamente notou Ted Ursa caminhando ao lado de Naoki e arregalou os olhos, surpreso. Isso é uma Ted Ursa? Exclamou o Sr. Matsuda. Ted Ursa reconheceu o Sr. Matsuda, lembrando-se de que ele o havia enganado uma vez. Agora que o avistara, Ted Ursa não pôde deixar de sentir um pouco de medo. Cursa. O desabafo do Sr. Matsuda chamou a atenção dos outros fazendeiros que também notaram Ted Ursa. Percebendo a ansiedade de Ted Ursa, Naoki se abaixou e gentilmente o lembrou. Você se lembra do que eu te disse antes? Ted Ursa ficou surpreso, mas então assentiu, lembrando-se do conselho de Naoki. Está tudo bem, disse Naoki, lançando-lhe um olhar encorajador. Reunindo coragem, Ted Ursa deu um passo à frente e pediu desculpas pelo seu comportamento anterior. Ursa. Naoki tinha um plano para domar Ted Ursa e sabia que ser seu treinador significava assumir a responsabilidade de ensiná-lo e guiá-lo para que ele se redimisse de seus erros. Após o ocorrido, Naoki planejou dar um pouco de mel a Ted Ursa para que ele pudesse devolver o que havia tomado das outras fazendas. Ted Ursa traria os itens que encontrasse e, em troca, Naoki forneceria mel para Ted Ursa devolver aos ranchos dos quais havia roubado. De certa forma, Ted Ursa estaria trabalhando para pagar suas dívidas. Os fazendeiros, vendo o sincero pedido de desculpas de Ted Ursa, ficaram comovidos em vez de irritados. Não guardaram rancor, em vez disso, ofereceram calorosamente a Ted Ursa alguns petiscos Pokémon que haviam trazido consigo. Isso mesmo, não roube mais as coisas dos outros. Você é uma boa criança por admitir seus erros. Considere isso, querida, um presente meu. Aqui, experimente esses petiscos. Veja se você gosta. Ted Ursa olhou para os petiscos em suas patas, surpreso com a gentileza dos fazendeiros. Olhou para Naoki incrédulo. Ursa? Naoki sorriu tranquilizadoramente. Viu? Contanto que você se desculpe, ninguém vai te culpar. Ursa. Ted Ursa assentiu, determinado a se lembrar da lição. Com a competição de julgamento de gado e ovelhas prestes a começar, Naoki entregou Ted Ursa para Coraidon guardar e se preparou para entrar na competição com seus 3 Gogoats. Enquanto isso, em uma grande árvore próxima à praça, uma pequena figura emergiu silenciosamente, observando a cena animada abaixo com interesse. Capítulo 97. O confronto da competição da primavera. Na brisa morna, o prefeito Thomas subiu ao palco do júri, segurando o microfone. Seu rosto irradiava um sorriso acolhedor enquanto se dirigia aos moradores e fazendeiros reunidos abaixo do palco. Sua voz gentil ecoou pelo microfone, chegando aos ouvidos de todos. Estou muito feliz que todos vocês tenham dedicado seu tempo para participar da competição de ovinos e gado da primavera deste ano. Também somos gratos aos fazendeiros e criadores que nos fornecem leite, vegetais e Pokémon tão excelentes. Seu trabalho árduo na criação desses Pokémon excepcionais de gado e ovelhas é profundamente apreciado. Agora, declaro oficialmente aberta a 21ª competição de gado e ovino da primavera. Primeiramente, por favor, deem as boas-vindas ao nosso ilustre convidado, o renomado criador sênior, Sr. Eric. O Sr. Eric será o juiz desta competição. Uma onda de aplausos calorosos irrompeu da plateia quando um homem de meia idade, por volta de 30 anos com óculos, traje casual e uma expressão gentil,
subiu ao palco. Ao vê-lo, um murmúrio de excitação se espalhou pela multidão. É o Sr. Eric. Ele é um criador muito famoso. Dizem que todos os Pokémon que ele cria são de primeira. Eu não esperava que a cidade convidasse alguém do calibre dele para julgar desta vez. A profissão de criador é semelhante, mas distinta à de treinador. Enquanto os treinadores se concentram em treinar Pokémon para a batalha e comandá-los em combate, os criadores se dedicam ao cuidado e à criação dos Pokémon. Eles utilizam cuidados meticulosos e técnicas profissionais de criação para ajudar os Pokémon a crescerem fortes e saudáveis, muitas vezes resultando em pelos brilhantes e físicos robustos. Não há requisitos específicos para se tornar um treinador, mas para se tornar um criador habilidoso, é preciso não apenas ter um profundo amor por Pokémon, mas também dominar amplo conhecimento em áreas como nutrição, herbologia, produtos farmacêuticos e química básica. A excitação não se limitou aos moradores da cidade. Até mesmo os fazendeiros estavam animados com a discussão. Naoki, curioso, lançou um olhar para o homem. Desde que chegara a este mundo, conhecera muitos treinadores, mas esta era a primeira vez que encontrava um criador. Eu me pergunto como um Gogoat criado por um criador difere dos que eu criei, pensou Naoki, olhando para seus 3 Gogoats. Então desviou o olhar para o Volou, conduzido pelo fazendeiro ao lado. Não vejo nenhuma diferença. Naoki percebeu que entender essas sutis distinções exigia o olhar de um criador profissional. Eric subiu ao palco, fez uma breve apresentação e então devolveu o microfone ao prefeito Thomas. Os dois acenaram um para o outro, e o prefeito Thomas anunciou oficialmente: agora a competição começa. Primeiro, por favor, deem as boas-vindas ao senhor Ren do Rancho Rocha Vermelha. Logo Naoki viu um jovem subir ao palco, conduzindo um Miltank. Eric caminhou à frente, sua postura se tornando intensamente focada enquanto observava atentamente a condição do Miltank, fazendo sua avaliação profissional por meio do tato e da observação. O Miltank muito resistente, comentou Eric, com um tom pensativo. Parece que foi bem cuidado. Ele continuou. Ele está de bom humor e parece muito contente. Dá para ver que está recebendo excelentes cuidados. Enquanto falava, Eric apertou delicadamente uma das tetas do Miltank e um jato de leite fresco jorrou. Ele pegou o leite em uma xícara que havia preparado com antecedência, primeiro cheirando, depois tomando um pequeno gole, saboreando o sabor. O aroma é rico, com um sabor maravilhosamente suave. Parece que a grama do Rancho Rocha Vermelha é de altíssima qualidade, isso é excelente. O prefeito Thomas, que estava por perto, perguntou: então, como o Sr. Eric avaliaria este Miltank? Sem hesitar, Eric declarou: 96 pontos. O público reagiu com um suspiro coletivo, seguido por murmúrios de surpresa e admiração. 96 pontos. Se bem me lembro, o campeão do ano passado também marcou 96 pontos, não é? Sim, parece que o Rancho Rocha Vermelha tem uma grande chance de ganhar o campeonato. Mas não se esqueçam, o Rancho Verde Claro também está competindo este ano. Gostaria de saber como eles vão se sair. Com uma expressão satisfeita, o fazendeiro do Rancho Rocha Vermelha conduziu seu Miltank para fora do palco, claramente satisfeito com a pontuação alta. Em seguida, outro fazendeiro se aproximou, desta vez com um Volou. Eric observou o Volou atentamente, passando as mãos pela lã, e então fez sua avaliação. A lã é muito macia e fofa, e tem um toque incrivelmente macio perfeita para fazer roupas. No entanto, a lã é um pouco bagunçada, o que afeta a aparência geral. Vou dar 93 pontos. O fazendeiro, visivelmente decepcionado, desceu do palco, seguido de perto por seu Volou. À medida que a competição prosseguia, vários outros fazendeiros trouxeram seus Pokémon para avaliação. No entanto, como não eram criadores profissionais, os Pokémon que eles cuidavam apresentavam várias pequenas falhas, resultando em pontuações mais baixas. As notas de Eric oscilaram entre 87 e 91 enquanto ele avaliava as diversas inscrições. Isso até que uma garota de cabelos verdes subiu confiante ao palco, conduzindo uma Flaaf, a forma evoluída de Mareep. Rancho Verde Claro. Esta deve ser a campeã do ano passado, pensou Naoki enquanto observava a garota. Ele imediatamente a reconheceu como sua principal rival na competição. Em apenas um ano, o Mareep evoluiu para um Flaaf e pela forma como se movia, era evidente que havia sido excepcionalmente bem cuidado. Naoki não conseguia deixar de sentir a pressão, mas também sentia uma onda de determinação. Assim que Eric pôs os olhos no Flaaf, sua expressão se iluminou. O Flaaf estava animado e alegre, chegando a dar um sorriso feliz para Eric e acenar seus bracinhos com entusiasmo. Uau! Parece que esse Flaaf está de ótimo humor. Eric começou sua avaliação com visível entusiasmo. A lã é macia e suave, o corpo é saudável e cheio de energia. Este Flaaf foi excepcionalmente bem cuidado. Ele então acrescentou: vamos testar seu controle sobre a eletricidade. Não fique nervoso, apenas me dê uma pequena dose de eletricidade, digamos, um choque de 10 volts. O Flaaf liberou obedientemente um fluxo controlado de eletricidade. Eric o tocou com a palma da mão, sentindo a energia com um profundo sentimento de apreciação. Meu Deus, o controle dele sobre a energia é soberbo. Quando ele evoluir para Ampharos, será incrivelmente poderoso. Ele deu um largo sorriso. Nada mal, dou 97 pontos. O público vibrou de entusiasmo. Uma pontuação de 97, a mais alta da competição até então. Se nada de inesperado acontecesse, o Rancho Verde Claro provavelmente levaria o campeonato. A garota de cabelos verdes sorriu de felicidade, dando um tapinha carinhoso na cabeça de Flaaf antes de levá-la para fora do palco. A competição estava esquentando. O prefeito Thomas pegou o microfone com a voz cheia de entusiasmo. Que competição emocionante!
O Rancho Verde Claro conquistou a pontuação máxima de 97 pontos, ainda melhor que o desempenho do ano passado. Ele continuou: então, o Rancho Verde Claro vai ganhar o campeonato este ano? A seguir, vamos dar as boas-vindas ao nosso último competidor, Rancho Naoki. Naoki piscou, um pouco surpreso. Nossa, eles realmente me deixaram para o final, pensou, respirando fundo. Virando-se para seu Gogoat, Naoki disse: é isso, vamos lá. O Gogoat pareceu sentir a intensidade do momento. Seus olhos ardiam de determinação, sua energia selvagem era quase palpável. Baia. O prefeito Thomas o apresentou. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar do Rancho Naoki. O leite Gogoat mágico vendido exclusivamente no mercado é produzido pelo Gogoat do Rancho Naoki. A multidão murmurou com interesse enquanto Naoki subia ao palco. O prefeito Thomas acenou para Naoki e se afastou para deixar Eric assumir. Eric ajustou os óculos, observando atentamente a condição do Gogoat de Naoki. Ele estendeu a mão para tocar em um, arregalando os olhos de surpresa. Incrível! Exclamou ele. A maciez dos pelos, os corpos robustos e aqueles olhos, cheios de espírito de luta. Esses Gogoats são ainda mais impressionantes do que Pokémon criados por criadores profissionais. Após completar sua inspeção externa, Eric olhou para Naoki. Agora vamos ver um pouco de energia do tipo grama. Ao comando de Eric, o Gogoat não hesitou. Mei. Uma onda de poderosa energia do tipo grama irrompeu de seus corpos, espalhando-se rapidamente por toda a praça de celebração. Em apenas alguns segundos, a área foi envolvida por um campo verde vibrante e cintilante, como se milhares de minúsculas folhas de grama, cada uma emitindo um brilho tênue, balançassem suavemente ao vento. O público ficou em silêncio, atordoado, com os olhos arregalados de espanto diante da cena. Até mesmo o misterioso Pokémon que observava da árvore se assustou, deixando cair acidentalmente a fruta que segurava e soltando um silencioso meu. Capítulo 98. Ciclizar e Dragonite. Incrível! Exclamou Eric, sem conseguir acreditar no que via enquanto observava a cena. Ajustou a armação dos óculos, observando a vegetação ao redor antes de finalmente voltar o olhar para os 3 Gogoats. Isso é inacreditável! Uma energia do tipo planta tão rica e abundante. Este simples movimento de terreno gramado foi levado a um nível extraordinário. É mais do que perfeito, algo que só os melhores criadores de Pokémon do mundo conseguiriam alcançar. Eric ficou visivelmente surpreso. Nota máxima absoluta. Ele então olhou rapidamente para Naoki, o jovem parado à sua frente. Você é o criador que criou esses 3 Gogoats? Naoki sentiu o peso dos olhares de todos sobre ele e não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. Ele parou um momento para se recompor e respondeu com um sorriso educado. Não, sou apenas o fazendeiro que cuida deles. No entanto, a expressão de Eric era cética, como se dissesse: não minta para mim. Não acredito que um fazendeiro comum possa desenvolver tanto potencial em Gogoat usando um pasto como este. Como esperado de um criador de Pokémon, ele reconheceu o movimento imediatamente e pensou Naoki. Mas ele era apenas um fazendeiro. Sentindo a pressão, Naoki olhou para o prefeito Thomas em busca de ajuda. Embora o prefeito Thomas não compreendesse completamente as complexidades da criação de Pokémon, ele sabia que cultivar Pokémon a esse nível não era tarefa fácil. Ao ver o apelo silencioso de Naoki, ele se adiantou e esclareceu: Senhor Eric, Naoki não é realmente um criador. Ele se mudou para cá há pouco tempo e atualmente administra um rancho. A confusão de Eric aumentou. Como isso é possível? Isso desafia toda a lógica. Apesar do choque, Eric rapidamente recuperou a compostura e começou a estudar Naoki com curiosidade renovada. Naoki se sentiu um pouco exasperado. O que posso dizer para convencê-los? Sentindo a necessidade de encerrar o assunto, o prefeito Thomas assumiu a conversa no momento certo. Segurando o microfone, anunciou à multidão: Pessoal, parece que encontramos o campeão deste ano da competição de julgamento de gado e ovinos da primavera. Vamos parabenizar o Rancho Naoki. Ele receberá o troféu do campeonato e metade de um ano de refeições Pokémon especialmente preparadas pela cidade. E vamos também agradecer muito ao Sr. Eric, nosso estimado juiz desta competição. Uau! A multidão explodiu em aplausos, comemorando a conclusão do evento animado. Com a competição oficialmente encerrada, Naoki deixou o palco carregando o troféu do campeonato e uma foto tirada pelo prefeito Thomas com seus 3 Gogoats. Satisfeito e feliz, ele cavalgou Koraidon de volta ao rancho. De volta à casa, Naoki colocou o troféu e a foto em sua mesa e admirou a imagem por um momento. Nela, ele estava orgulhosamente em pé na grama com seus 3 Gogoats, todos olhando para a câmera com uma sensação de realização congelada no tempo. Este é definitivamente um momento para lembrar, pensou Naoki. Preciso comprar um suporte especial para exibir o troféu e as fotos no futuro. Quanto ao suprimento semestral de comida Pokémon, era um belo bônus, melhor que nada. O prefeito Thomas havia mencionado que alguém a entregaria amanhã. Que dia maravilhoso, pensou Naoki satisfeito. Mas agora era hora de cuidar de outro assunto importante. Voltando sua atenção para o Teddiursa com a lua crescente na testa, Naoki puxou uma Pokébola vazia da gaveta e perguntou gentilmente: Teddiursa, você está disposto a ficar no rancho para sempre? Perguntou Naoki gentilmente. Ursa? Teddiursa pareceu surpreso com o convite de Naoki, soltando um grito assustado. Ursa, o que houve? Você não quer? Perguntou Naoki, percebendo a hesitação de Teddiursa. Teddiursa balançou a cabeça rapidamente. Ursa. Após um momento de cuidadosa reflexão, Teddiursa tomou sua decisão. Saltou alto, tocando a Pokébola com suas garras. Em um instante, seu corpo se transformou em uma luz vermelha e foi absorvido pela bola. A Pokébola balançou levemente algumas vezes antes de parar, sinalizando que a captura foi bem sucedida. O rosto de Naoki se iluminou com um sorriso. Ótimo!
Tem um novo companheiro no rancho. Ele abriu a Pokébola e Ted de Ursa foi liberado novamente. Naoki sorriu calorosamente para o ursinho e disse: Você pode ficar no rancho de agora em diante. Nós garantiremos que você tenha bastante mel e tudo mais que você ama. Ursa, Ted de Ursa, sentindo-se verdadeiramente cuidado, comoveu-se. Desta vez, não se limitou a fingir ser fofo, mas aninhou-se genuinamente em Naoki, demonstrando seu afeto com sinceridade. Naoki riu baixinho, estendendo a mão para pegar o ursinho. Ele acariciou sua cabeça carinhosamente. Isso mesmo. Depois de brincar um pouco com Ted de Ursa, Naoki se virou para preparar o almoço. No entanto, quando estava começando, Ted de Ursa pareceu se lembrar de algo. Soltou alguns sons animados de ursa, ursa, e saiu correndo de casa. Naoki ficou um pouco confuso, mas confiou que Ted de Ursa conhecia bem a área, então não se preocupou muito. Pouco tempo depois, quando Naoki estava terminando os preparativos do almoço, ele viu Ted de Ursa retornando ao rancho, arrastando uma sacola de pano com grande esforço. O ursinho entregou a bolsa para Naoki com os olhos brilhando de alegria. Ursa, ursa! Naoki ficou um pouco surpreso. Naoki abriu a bolsa de pano com curiosidade, apenas para encontrá-la repleta de uma variedade de pequenos objetos. Dentro, havia bolinhas de gude coloridas, seixos, garrafinhas, sementes de plantas desconhecidas, grandes rizomas, conchas de cardume, pedras duras e até alguns ossos. Ao olhar para esses itens, Naoki se assustou por um momento, mas então se deu conta. Aqueles deviam ser os tesouros que Ted de Ursa havia acumulado ao longo dos anos. Agora que Ted de Ursa havia encontrado um novo lar no rancho, havia retornado ao seu antigo ninho para trazer todos os seus pertences para lá. Pensando nisso, Naoki sorriu calorosamente e disse: Não se preocupe, eu vou te ajudar a guardar essas coisas. Ursa, Ted de Ursa respondeu alegremente, grato pelos cuidados de Naoki. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, Naoki adormeceu cedo, aninhando Ted de Ursa e Palminha em seus braços. A lua estava particularmente bonita esta noite, e Dragonite, que raramente ficava acordado à noite, havia terminado seu treinamento diário e estava sentado sozinho na grama, olhando para a lua. Enquanto isso, o inquieto Ciclizar também saiu da casa da fazenda. Ao avistar Dragonite sentado calmamente na grama, admirando a lua, Ciclizar correu até ela e sentou-se ao lado dela. Desde a última partida de Frisbee, Ciclizar estava imerso em pensamentos. Queria se tornar mais forte, como o poderoso Dragonite, para poder ser mais útil a Naoki. Mas não havia descoberto a melhor maneira de alcançar essa força e agora, ao ver Dragonite, não resistiu a perguntar: How? Dragonite, por que você trabalha tanto? Dragonite piscou e, ao ouvir a pergunta de Ciclizar, começou a compartilhar sua história. Dragonite falou sobre a ilha onde nasceu, suas memórias queridas de seu Dragonite favorito, a tristeza que sentia devido à sua própria fraqueza e como ele se sentava em um penhasco todas as noites, olhando para a lua com tristeza. Ciclizar ouviu atentamente embora sua expressão fosse de confusão. Depois de um momento perguntou: How? Você aprendeu muitos movimentos poderosos. Posso treinar com você? Ao ouvir isso, Dragonite pareceu um pouco confuso. Koraidon é mais forte do que eu. Por que você não treina com ele? How? Ciclizar hesitou, abaixando a cabeça. How? Koraidon é intimidador. Às vezes, ele me olha com aqueles olhos assustadores. Tenho muito medo dele. Dragonite inclinou a cabeça, confuso. Sério? Nunca tinha reparado nisso. Capítulo 99. O mundo é tão grande. Dragonite não sabia como dar conselhos a Ciclizar porque nunca havia passado por uma situação dessas antes. Todos os Dragonites da Ilha dos Dragonites eram dragões de boa índole. Embora alguns tivessem personalidades rudes e agressivas, nunca demonstraram hostilidade uns com os outros. Depois de deixar a Ilha Dragonite, Dragonite foi viver no rancho, onde só conheceu pessoas gentis e Pokémon amigáveis. Ciclizar também não sabia o que fazer. Então, os dois Pokémon dragões sentaram-se juntos em silêncio na grama, olhando para a lua redonda no céu. Enquanto isso, do outro lado do prado, os três Gogoat estavam deitados de lado, encostados uns nos outros enquanto mastigavam grama e ocasionalmente olhavam para os dois Pokémon dragões. Bah! Perguntou um dos Gogoat, aparentemente curioso. O outro Gogoat deu de ombros, indicando que também não entendia. Baia! Então, os três Gogoat continuaram mastigando as bolas de grama enquanto ocasionalmente olhavam para Dragonite e Ciclizar. Ao mesmo tempo, na casa de madeira, Ted de Ursa, que dormia profundamente, de repente sentiu algo e abriu os olhos abruptamente. Ele olhou para cima e viu um Meu flutuando acima, observando-o atentamente. Ursa? Ted de Ursa ficou um pouco confuso. Mas antes que pudesse reagir mais, Meu desapareceu. Ted de Ursa sentou-se e esfregou os olhos, incrédulo. Olhando para Naoki, que ainda dormia pacificamente ao lado, Ted de Ursa silenciosamente saiu da cama e saiu de casa, guiado pelo luar. Debaixo do beiral, o som dos roncos suaves de Butterfree podia ser ouvido. Meu estava flutuando ali, esperando. Ted de Ursa não acordou Butterfree, nem perturbou Ciclizar e Dragonite, que ainda estavam olhando para a lua na grama. Em vez disso, ele seguiu o Meu silenciosamente até um canto vazio do rancho. Houve um flash de luz branca quando o Meu se transformou. À luz, seu corpo mudou rapidamente de forma. Um momento depois, diante de Ted de Ursa estava um Pokémon fofo com um par de lindos olhos azuis que Ted de Ursa nunca tinha visto antes. Ursa? Ted de Ursa engasgou surpreso. Ted de Ursa observou o misterioso Pokémon parado à sua frente, notando a fina camada de pelo rosa claro que cobria seu pequeno corpo. Com uma mistura de curiosidade e cautela, Ted de Ursa perguntou: Ursa? Você é o herói? Meu, veio a voz da boca do misterioso Pokémon. Ao ouvir o som, os olhos de Ted de Ursa se arregalaram em reconhecimento. É mesmo o herói. E o herói é tão fofo. O Pokémon que certa vez salvou Ted de Ursa, olhou para o ursinho e disse suavemente: Meu, estou indo embora.
Ted Ursa sentiu uma pontada de nervosismo e relutância. Ir embora? Pensou, incapaz de esconder sua preocupação. Cursa? Perguntou. Para onde você está indo? O herói respondeu, vou explorar outros lugares. Este mundo é vasto. Quero ver mais, conhecer mais humanos e Pokémon, e talvez eu encontre outros como você que precisam de ajuda. Quando chegar a hora, eu os ajudarei também. As palavras do herói fizeram Ted Ursa lembrar de um filme que ele tinha visto certa vez em um lugar chamado Pokémon Hollywood. O filme apresentava um Roserade maneiro que viajava pelo mundo salvando Pokémon em perigo. O Pokémon do filme chamava Roserade de herói. Cursa. Ted Ursa ouviu com uma centelha de excitação nos olhos. O mundo é grande e há tantas coisas para fazer nele, pensou Ted Ursa. Quero viajar como herói para ver um mundo mais amplo. Ted Ursa lembrou-se do momento heróico em que o herói a salvou naquele beco escuro. A lembrança a encheu de determinação, e ela rapidamente perguntou, Ursa, posso ir com você? Ao ouvir isso, o herói ficou momentaneamente atordoado. Você quer viajar comigo? Ursa. Ted Ursa assentiu ansiosamente. O rancho do Naoki não precisa da minha ajuda neste momento, pensou Ted Ursa. Em vez de ficar aqui, prefiro viajar e talvez até encontrar mais tesouros para trazer para o Naoki. Ele não adora as pedras que eu peguei? Hoje mesmo à tarde, eu o vi sorrindo para as pedras que eu trouxe para ele. A mente do herói relembrou suas próprias jornadas, viajando sozinho por vastas paisagens. Ele hesitou por um instante, tocado pela ideia de ter um companheiro que compartilhasse seus ideais. A visão de viajar o mundo com Ted Ursa, contemplando belas paisagens e conhecendo novas pessoas e Pokémon, começou a tomar forma na mente do herói. Depois de pensar um pouco, o herói perguntou, mas seu humano deixará você ir comigo? Ted Ursa não tinha certeza. Se fosse qualquer outro humano, talvez não permitissem, mas Naoki. Ursa. Ted Ursa decidiu, apesar da incerteza, que precisava tentar. Então, na manhã seguinte, quando Naoki estava se levantando, Ted Ursa correu até ele e gritou com urgência. O que está acontecendo? Naoki perguntou, notando o comportamento incomum de Ted Ursa. Naoki estendeu a mão e pegou Ted Ursa, segurando-o perto de si enquanto notava o comportamento ansioso do pequeno urso. Ursa. Ted Ursa tentou expressar seu desejo de viajar, mas logo percebeu que Naoki não conseguia entender o que ele estava tentando dizer. Isso fez com que Ted Ursa se sentisse um pouco desanimado. Cursa. Vendo a decepção nos olhos de Ted Ursa, Naoki levantou uma sobrancelha e perguntou, você tem algo que quer me dizer, certo? Ted Ursa assentiu ansiosamente. Naoki refletiu por um momento. Deixa eu adivinhar. Você quer comer pãezinhos de mel? Ted Ursa balançou a cabeça. Naoki tentou novamente. Então, talvez você queira pudim de mel? Ted Ursa balançou a cabeça mais uma vez. Você quer beber mel diretamente? Perguntou Naoki, começando a se perguntar o que se passava na mente de Ted Ursa. Cursa. Ted Ursa balançou a cabeça novamente, ficando mais frustrado por Naoki não estar entendendo. Naoki ficou surpreso. O que pode ter acontecido para Ted Ursa não se interessar por mel? Naquele momento, Koraidon, que observava a interação em silêncio, pareceu sentir algo incomum. De repente, ele se lançou sobre a criatura, e houve um leve som de plop, como se tivesse atingido algo invisível. Imediatamente depois, que estava usando sua habilidade de permanecer invisível, foi jogado ao chão pelos reflexos rápidos de Koraidon. No momento em que pousou, a forma de Mel mudou rapidamente, revelando-se por completo, um pequeno Pokémon, parecido com um gatinho, com pelo rosa claro e grandes e lindos olhos azuis. Os olhos de Naoki se arregalaram em choque, e ele não conseguia acreditar no que estava vendo. É mesmo meu? O que está acontecendo? Pensou Naoki perplexo. Como Mel pôde estar na minha casa? Em contraste com a surpresa de Naoki, Koraidon parecia muito mais calmo. Inclinou a cabeça, olhando para Mel com uma expressão ligeiramente confusa. Ao ver que havia sido exposto a Naoki e aos outros Pokémon, Mel não entrou em pânico. Em vez disso, voltou a olhar para Naoki, seus grandes olhos azuis brilhando com um brilho azul claro. No instante seguinte, uma série de imagens vívidas surgiu na mente de Naoki, cenas que ele nunca havia presenciado antes. Nessas imagens, ele viu Ted Ursa em um beco escuro, cercado por um grupo de gatos de rua que o confundiram com um intruso ameaçando seu território. Quando os gatos começaram a cercar e atacar Ted Ursa, Mel apareceu, afastando o grupo de gatos e resgatando o ursinho assustado. As imagens então mudaram para mostrar Ted Ursa descobrindo o vasto mundo além das montanhas, com sua curiosidade despertada pela intervenção de Mel. Ted Ursa havia sido profundamente influenciado por Mel, que o inspirava a explorar o mundo. O mundo é tão grande. Ele quer ir vê-lo, percebeu Naoki enquanto as imagens desapareciam de sua mente. Capítulo 100. Preparativos antes de partir. Depois de um momento as imagens desapareceram, e Naoki recuperou o foco, olhando para Ted Ursa e Mel com uma mistura de surpresa e compreensão. Ele respirou fundo, pensando em tudo, e então perguntou, então, você quer fazer uma jornada com Mel? Ursa. Ted Ursa comemorou radiante por Naoki finalmente ter entendido. O herói é realmente incrível, pensou Ted Ursa. Naoki entendeu na hora. Naoki observou a animação de Ted Ursa e ficou sem palavras. Ele refletiu sobre a situação. Ted Ursa havia comido um pudim da sorte e, por capricho do destino, encontrara o lendário Pokémon Mel durante suas viagens pela cidade. Os dois Pokémon haviam se tornado amigos íntimos, pelo menos, era o que parecia agora. Pensando nisso, Naoki voltou seu olhar para Mel, que flutuava calmamente no ar. O adorável Pokémon tinha uma camada macia de pelo rosa claro, olhos grandes e azuis e uma cauda delicada e balançante. Suas patinhas pendiam naturalmente, o que lhe dava um charme especial. Percebendo o olhar de Naoki, Mel inclinou a cabeça e fez um som curioso. Mel? Naoki sentiu o coração disparar. Tão fofo.
Posso tocar nele? Naoki se perguntou, mas rapidamente se conteve. Não, e se é meu achar que estou sendo esquisita? Este é o nosso primeiro encontro, não posso arriscar assustá-la. Paciência, Naoki lembrou a si mesmo, forçando as mãos a permanecerem imóveis. Concentre-se no longo prazo. Pigarreou, tentando reprimir a vontade de estender a mão e acariciar meu, e então voltou a atenção para o assunto em questão. Você já decidiu para onde quer viajar? Ele perguntou a Teddiursa. Cursa. Teddiursa hesitou, parecendo inseguro. Ainda não pensei nisso, percebeu Teddiursa. Não sei muito sobre o mundo além do rancho, só sei que é vasto e cheio de pessoas e coisas diferentes. Ao ver a incerteza de Teddiursa, Naoki não se surpreendeu. Claro que ele não pensou nisso. Comparado aos humanos, é muito mais perigoso para um Pokémon viajar sozinho, especialmente para um Pokémon pequeno e relativamente fraco como Teddiursa. Ao contrário de meu, Teddiursa poderia facilmente se deparar com todos os tipos de perigos. E se ele for atacado por Pokémon selvagens? Ou se perder e não conseguir encontrar o caminho de volta? E se adoecer sem ninguém para cuidar dele? O coração de Naoki apertou com o pensamento. Se Teddiursa for embora agora, talvez eu nunca mais o veja. Parte dele queria persuadir Teddiursa a ficar. Por que ir embora? A vida aqui não é boa? Tem mel sem fim, nenhum Pokémon perigoso e muita segurança. Mas então ele parou pensando. É realmente essa vida que Teddiursa quer? Naoki pensou em seu próprio passado, em como havia desistido de seus sonhos para se tornar apenas mais uma engrenagem na máquina. Sair por aí, explorar o mundo, esse é o sonho de Teddiursa. Será que eu realmente consigo impedir isso? Naoki ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Depois de um tempo, olhou para o rosto ansioso e esperançoso de Teddiursa e não pôde deixar de suspirar. Virando-se para Meu, perguntou. Meu, se Teddiursa for nessa jornada com você, você pode cuidar bem dele? Meu assentiu firmemente. Claro, os olhos de Meu brilharam de determinação. Cuidar de companheiros que pensam como você é o que um verdadeiro herói faz. Tudo bem, disse Naoki finalmente tomando uma decisão. Vou confiar Teddiursa aos seus cuidados. Ao ouvir isso, o rosto de Teddiursa se iluminou de excitação. Ursa, Meu também mostrou seu lado brincalhão, cumprimentando Teddiursa com um toque aqui alegre. A partir de hoje, pensou Meu, eu tenho uma companheira. Observando os dois, Naoki não pôde deixar de sorrir e balançar a cabeça. Após um momento de reflexão, acrescentou. Mas espero que vocês possam esperar alguns dias antes de partir. Preciso pelo menos preparar um pouco de comida para Teddiursa, pensou Naoki, para que ele possa se virar sozinho se tiver problemas lá fora. E preciso encontrar um jeito de ajudá-lo a voltar para casa quando chegar a hora. Assim, quando tiver viajado o suficiente, poderá voltar para cá, pensou Naoki ao terminar de explicar tudo para Meu e Teddiursa. Os dois Pokémon concordaram com a cabeça, compreendendo a importância de poderem retornar em segurança. Depois de completar suas tarefas diárias no rancho, Naoki foi até a cidade. Ele foi até uma joalheria, onde gastou uma quantia considerável de dinheiro para agilizar a criação de uma pulseira especial para Teddiursa. Essa pulseira foi projetada para ser à prova d'água, resistente à eletricidade e capaz de suportar altas temperaturas, a perfeita para o ursinho aventureiro. Assim que a pulseira ficou pronta, Naoki foi ao mercado e se abasteceu de uma grande quantidade de ingredientes. Ao voltar para casa em Ciclizar, avistou Teddiursa brincando no telhado com Meu. Naoki chamou Teddiursa e cuidadosamente colocou a pulseira em seu pulso. A pulseira tinha um compartimento escondido dentro, onde Naoki guardava um bilhete e vários Pokédólares grandes. O bilhete continha o endereço do rancho, a casa de Teddiursa, para que se ele se perdesse pudesse mostrá-lo a um humano, talvez a senhorita Junsha ou a senhorita Joy, e pedir que o ajudassem a comprar uma passagem de trem ou barco de volta para casa. Afinal, todas as joias e genes do mundo são iguais, pensou Naoki, sorrindo com a ideia. Para garantir que Teddiursa entendesse, Naoki o levou até a cidade para conhecer Joy e Jenny, uma moradora local, garantindo que elas reconheceriam o ursinho caso ele precisasse de ajuda. Ao olhar para a pulseira em seu pulso, Teddiursa ficou profundamente comovido com o gesto atencioso de Naoki. Naoki sorriu, afagou-lhe gentilmente a cabeça e o levou de volta para o rancho. Depois de mandar os outros Pokémon brincarem lá fora, Naoki ficou na cozinha, olhando para a vasta gama de ingredientes que havia comprado. Espero poder fazer algo realmente especial hoje, rezou ele em silêncio, refletindo sobre o pudim de mel e o pão de mel que havia feito antes. Naoki percebeu que ingredientes relacionados ao mel pareciam ter um impacto significativo nos Pokémon ursos. Com isso em mente, ele decidiu se concentrar em experimentos culinários centrados no mel pelos próximos dias. Percebendo que Teddiursa esperava pacientemente por perto, Naoki virou-se para a geladeira, com a intenção de lhe dar um pouco de pudim da sorte. No entanto, ao abrir a geladeira, percebeu que o pudim já havia sido comido. Cursa! Teddiursa olhou para cima, notando a pausa de Naoki. Naoki suspirou. Acho que vou ter que fazer mais pudim da sorte, pensou. Afinal, Teddiursa não vai querer por muito tempo depois que ele for embora. Nesse momento, Naoki lembrou-se de que ainda tinha algumas trufas negras em casa. E se eu adicionar trufa negra, um ingrediente fortalecedor avançado, ao pudim da sorte? Será que consigo criar um prato que aumenta a sorte para sempre? Sem hesitar, Naoki pôs mãos à obra. Pegou o último pedacinho de trufa negra, triturou-o cuidadosamente até virar um pó e misturou ao líquido do pudim. Depois de despejar a mistura em um recipiente, colocou-a na geladeira para endurecer. Depois de esperar pacientemente, Naoki ansiosamente pegou o pudim da geladeira. Como ele esperava, as informações sobre o prato haviam mudado. Pudim de mel com caramelo e trufas negras. A mais, uma sobremesa com sabor único, feita com trufas negras, chantilly, leite fresco, momo e mel.
Efeito de cozimento, sorte aprimorada. Após humanos consumirem isso, sua sorte aumentará significativamente por um curto período. Ao alimentar Pokémon com isso, as chances de eles coletarem itens raros durante suas viagens aumentarão. Avaliação: uma sobremesa deliciosa que deixa as pessoas felizes e traz boa sorte. Mais sorte. Naoki franziu a testa ligeiramente. Só melhora ainda mais a sorte, mas a duração parece ser a mesma. Que pena. Naoki dividiu o pudim entre Ted de ursa e mel. Enquanto saboreavam a guloseima, ele notou o pó de gelatina restante e o mel pegajoso. Uma ideia surgiu de repente em sua mente. E se eu tentar fazer uma sobremesa nova com esses ingredientes? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.